queridos, nós estamos hoje então na segunda parte da nossa série de mensagens chamada O Poder da Alegria. O poder, diga comigo, o poder da alegria. Você crê que há um poder na alegria? Amém ou não amém? A alegria do Senhor é a sua força. Diga para o seu vizinho, a alegria do Senhor é a nossa força. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos capítulo 14, versículos 17. Diz assim a palavra de Deus: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Vamos ler mais uma vez juntos? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Nós já vimos, queridos, que a alegria é um direito, é um dom, é um presente, é uma promessa de Deus para mim e para você. A alegria é um fruto do Espírito Santo, é algo que é nos dado gratuitamente a todos aqueles que creem. Amém. Quantos aqui creem que são filhos de Deus, nasceram de novo e têm o Espírito Santo? Amém. É curioso que esse ano de 2017, queridos, nós temos algumas datas comemorativas, muito importantes, datas especiais. Por exemplo, o ano de 2017 é um ano que faz uma interseção com o ano 5.777 judaico. O ano cristão, 2017, o ano judaico, 5.777, que começou no dia 3 de outubro de 2016. Também esse ano, 2017, é o ano que completa 100 anos, um século, da declaração que ficou conhecida como a Declaração Balfour. Essa declaração, feita no dia 2 de novembro de 1917, foi a primeira manifestação feita por uma potência a favor da criação de um Estado ou de um lar nacional judaico na terra de Israel. Até a Primeira Guerra Mundial, a terra de Israel estava debaixo do domínio turco-otomano. E ali foi o início, de uma liberação que mais tarde culminaria com o início do Estado de Israel, moderno como nós o conhecemos. Também esse ano completa 70 anos da histórica Assembleia da ONU, que aconteceu no dia 29 de novembro de 1947, presidida por um brasileiro, um embaixador brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Nessa Assembleia ficou decidido que haveria uma partilha da Terra Santa e ali ficou autorizado o início do Estado de Israel. Também esse ano foi comemorado, nós estivemos agora em Israel há poucos dias, eles tinham acabado de comemorar o aniversário de 50 anos, jubileu de ouro da retomada, da unificação da cidade de Jerusalém, que aconteceu no dia 7 de junho de 1967. Portanto, 50 anos já se completou, já esse ano de 2017. E também, por último, esse ano nós estaremos completando 500 anos da Reforma Protestante, que aconteceu, ou pelo menos começou no dia 31 de outubro de 1517. Portanto, esse ano é um ano muito especial, muito cheio de lembranças e de comemorações importantes, conquanto isso traga muita alegria para muitas pessoas, e é muito precioso ir a Israel e ver que depois de todas essas datas importantes que acabaram culminando,
com o Estado de Israel moderno, como nós o conhecemos hoje, nós estamos falando de alegria, não de uma alegria passageira, de uma alegria que amanhã acaba. Estamos falando de uma alegria que permanece. Estamos falando de um estado de espírito, não de um momento alegre, de um momento feliz. Nós vimos a semana passada que a alegria e a felicidade, elas não são determinadas pelas circunstâncias. Se você fica alegre por causa de algo que aconteceu, então isso significa que daqui a pouco você não está mais alegre. Portanto, alegria também vimos que é um transbordamento de uma vida vivida para Jesus Cristo. Não há alegria, vida alegre, não há abundância de vida fora de Cristo. Todas as vezes que nós tentamos buscá-la fora de Cristo, nós não conseguimos ter uma alegria permanente. Vimos também que a alegria e a felicidade do ser humano, elas estão diretamente relacionadas com o fazer a vontade de Deus em toda e qualquer situação. Todas as vezes que você obedecer a palavra, isso vai te levar à felicidade. Pode ser que aparentemente ou inicialmente isso não seja muito claro, mas a obediência sempre será melhor do que a desobediência. Quem dá glória a Deus por isso? Portanto, é necessário que a gente tome uma decisão. Decisão é: decida ser feliz. Diga para o seu vizinho: decida ser feliz. Decida ser feliz, meu querido, minha querida. Decida ser abençoado. Você já tem alegria. Agora decida ser feliz em Jesus. Diga outra vez para o seu vizinho: decida ser feliz em Jesus. O nosso dia, queridos, precisa começar com uma declaração profética. O seu dia precisa começar, como diz o Salmo 118, versículo 24, que diz: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você começa o seu dia falando uma declaração dessa, você está dizendo: meu dia vai ser abençoado, meu dia é de Deus, meu dia vai ser uma bênção. É muito diferente você começar a dizer: meu Deus, mais um dia, amanhã segunda-feira. Não devia existir segunda-feira na semana, devia pular para terça já. Aí você já começa com a sua mente já, né, seu estado de ânimo já assim, né, ai meu Deus, minha coisa, e agora, né? Diferente quando você levanta e fala: Senhor, hoje é o dia abençoado, hoje eu vou fazer proezas, hoje eu vou fazer bons negócios, hoje eu vou ser uma bênção no meu trabalho, hoje eu vou ser uma bênção na vida de alguém, hoje eu estou alegre, eu sou de Jesus, é um dia que eu vou me alegrar, me regozijar nele. Nós decidimos, irmãos, confiar nas promessas de Deus. Uns quanta negatividade muitas vezes na vida de tanta gente, de crente. Não vai dar certo. Ai meu Deus, e agora? E o mundo? O mundo vai de mal a pior, querido. Não se esqueça, não. Lembre-se disso. O mundo vai de mal a pior, não tem jeito. O mundo sem Jesus vai se autodestruir. Mas para você que confia nas promessas, há uma promessa de Deus para aqueles que creem. Você crê? Se você crê, diga glória a Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 11, ele diz: queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Há muita gente impaciente e por isso não recebe a bênção. Muita gente que não exercita sua fé. Para quem são as promessas, queridos? Para quem são as promessas? Você acha que as promessas são para todos? Não? Para quem são as promessas? Deus faz acepção de pessoas? Então como é que é para todos?
é para todos aqueles que creem. É para todos aqueles que não são negligentes e que, por meio da fé e da paciência, vão herdar as promessas. Quantos aqui têm fé e paciência? Quero abençoar a sua vida com fé e paciência agora. Receba fé e paciência. Você recebe. Você que está levantando a mão vai pegar mais rápido, quem levantar mais alto vai receber mais ainda, em nome de Jesus. É isso aí, você devia fazer um barulho, me ajudar a pregar hoje, fazer alguma coisa. Fé e paciência vão te ajudar a herdar as promessas de Deus na sua vida. Mas tenha cuidado com os ladrões da alegria. Há vários ladrões da alegria, eu queria mencionar somente dois hoje. O primeiro deles é o pecado. O pecado rouba, irmãos, a nossa alegria. Porque, olha, depois que você se converte, não se engane. Semana eu estava ouvindo uma palavra e eu ouvi essa frase, eu achei muito interessante quando o pastor diz assim: depois que você se converte, você nunca mais peca tranquilo. Não tem jeito. Você nunca mais peca em paz. Vai ter um troço, um incômodo, vai ter um negócio dentro incomodando você, espetando você, desassossegando a sua alma. Irmãos, que bendito desassossego esse. Porque isso significa que você é crente, que você tem o Espírito Santo. Quando o negócio fica estreito, o negócio fica fora da ordem, o Espírito Santo aciona um alarme, né? Dispara aquele alarme, vai, epa, sai fora desse negócio. Irmãos, o texto de Salmo 51, versículo 12, o rei Davi diz: restitui-me a alegria da salvação, sustenta-me com um espírito voluntário. Esse é o salmo da tristeza de quem pecou. O rei Davi, um homem tremendo, um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, um homem que foi usado poderosamente por Deus, mas deu um vacilo, irmãos. Ele pecou contra Deus com aquela mulher, adulterou com Batseba, e a partir dali sua vida mudou muito. Ele passa um tempo até que o profeta chega diante dele e fala: olha, você que roubou a ovelhinha do homem que só tinha uma ovelha, você tinha tantas. E ele cai em si, porque, irmãos, sabe qual é a principal? Sabe por que Davi não deixou de ser nunca o homem segundo o coração de Deus? Porque Davi sempre se arrependia dos seus pecados. Ele nunca era do tipo: mas não é bem assim, eu sou rei, eu posso ter quantas mulheres eu quiser. Ele podia dizer: não, que bobagem, que é isso, ela estava dando mole para mim. Não tem nada disso. Davi se arrependeu e ele sabia. Esse texto, esse salmo revela o quanto ele estava aflito. Ele disse: Senhor, me dá de volta, porque eu perdi a alegria da salvação. Irmãos, o pecado tem esse poder, infelizmente. Só se perde a alegria da salvação quem tem salvação. Quando você tem salvação e o pecado atinge a sua vida, tem um caminho: se arrepender, voltar e receber de volta a alegria da salvação. Eu creio, embora as consequências do pecado de Davi tenham sido tremendas, nefastas na sua vida, mas eu creio que o Senhor restituiu a alegria da salvação para Davi. Quem crê nisso? Amém. A Bíblia diz que o Senhor está sempre com os braços abertos e a mão estendida para nos abençoar. Isaías 59 diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido surdo para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não ouça. Irmãos, há um caminho de volta chamado arrependimento, confissão, e Deus volta a nos ouvir sim. Amém. Não há ninguém que arrependido volte para Deus e que Deus não o receba. Quem vai dizer amém por isso? Amém. Segundo o ladrão da alegria é a ansiedade. Somos atingidos pela ansiedade, irmãos, hoje todo mundo está sabendo disso aí, né? O mundo todo está aflito. Nunca houve tanta gente ansiosa, com medo do futuro, perplexa diante de tantas coisas, mas eu quero desafiar você a tomar um remédio chamado cuidado de Deus.
Já tomou desse remédio? Cuidado de Deus. Tome desse remédio todo dia. Ah, mas eu estou preocupado. Toma remédio, cuidado de Deus, que a preocupação passa. A Bíblia diz que Deus tem cuidado de nós. Quem crê que Deus tem cuidado da gente? Salmo 55, 22 diz: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Quantos justos tem aqui hoje? Você tem dúvida? Não levantou a mão porque tem dúvida? Porque você talvez não saiba, não. Você é justo porque Jesus te justificou. Amém? Então, se você já descobriu que é justo, levanta sua mão com convicção. Deus está dizendo para você que levantou a mão, que o justo nunca será abalado. Jamais será abalado. Ele é provado, ele é testado, ele é tentado em muitas coisas, mas ele não vai ser prostrado e nem será abalado em nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? A maioria, a imensa maioria das nossas preocupações e ansiedades não se confirmam. Você já viu quantas vezes você ficou ansioso, ansiosa? Quantas vezes você ficou preocupado com alguma coisa? Meu Deus, e agora? O que é que vai acontecer? Ah, e o filho que sai para a faculdade, e o marido que sai para o trabalho, e a esposa que sai para lá, e vem isso, e aquilo, e amanhã, como é que vai ser? E a economia, e o governo, e não sei o quê. Irmãos, são tantas variáveis sobre as quais você e eu não temos nenhuma influência, mas Deus tem influência com elas. E Deus vai fazer com que todas essas coisas cooperem e concorram para o seu bem. Você recebe isso ou não recebe? Me ajude hoje, por favor, me ajude. Jesus disse claramente sobre isso, falou sobre isso em Mateus capítulo 6, versículo 25, ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, ou quanto ao que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Aí ele diz: observe as aves dos céus. O que elas fazem? Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Olhem para os lírios do campo. Toda vez que eu leio esse texto, eu me lembro daquela roupa de grife que você deseja. Se os lírios têm roupa de grife, por que você não pode ter? Mas sabe de uma coisa, irmão? Durante muito tempo, talvez você se identifique com isso. Pessoas que não acreditam que Deus quer lhe dar as melhores coisas. Elas sempre estão contentes, ou pelo menos estão resignadas com o pior, o menor. Você já viu aquele garoto que olha assim para as moças, e tem um monte de moças, umas lindas demais, outras mais ou menos, e umas que estão ainda em formação, Deus está trabalhando na vida delas. Irmãos, que não existe gente feia na vida, não. Depende da perspectiva, do ângulo que você olha. E aí o camarada olha assim e fala: não tem jeito, aquelas lá já foi, não dá para o meu bico, é muita areia para o meu caminhão. E ele se contenta com aquela que está ainda em formação. Deus está trabalhando. Ele acha que Deus só pode dar aquela. Ele vai comprar uma roupa, ele não acredita que possa comprar uma boa roupa. Ele vai na mais barata. Ou então, irmãos, é um espírito de miséria. Você nunca acredita que Deus pode te dar uma casa boa, um apartamento grande. Bom, nem sempre apartamento grande é bom, que dá muito trabalho, né? Apartamento do jeito que você quer. Mas você fala: não, esse negócio é só Deus, você adora a Deus, porque Deus, e nada de pedir as coisas a Ele. Quem foi que disse isso? Jesus disse: se vocês são maus e sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará boas coisas àqueles que o pedem. Quero desafiar você, na próxima vez que você for
Se você for pedir alguma coisa, peça boa coisa, peça grandes coisas, boas coisas, maravilhosas coisas. Por isso que eu pedi a Deus uma esposa maravilhosa, e olha o que Ele me deu. Que maravilha! Vale um aplauso mesmo, vale! Peça! Você vai no supermercado, né, mulher? Ô, dona de casa. Você vai lá com aquele orçamentozinho ali limitado. Claro, tem que ter orçamento, tá? Não estou fazendo aqui a apologia de comprar as coisas sem poder. Isso aí, irresponsabilidade, é outra coisa. Estou falando de fé para pedir a Deus e Deus te dá. Amém? Desejar, irmãos, escute. Deus nunca vai poder te dar duas coisas. Primeiro, aquilo que você não deseja e pede. Ele não vai te dar o que você não deseja e não pede. E a segunda coisa que Deus não pode te dar é aquilo que você não crê que Ele pode te dar. Se você deseja e crer, Deus pode te dar e Ele vai te dar se você confiar, tiver fé e paciência. Se você tem fé e paciência e crer, você vai conosco na próxima viagem a Israel daqui 2 anos. Nós vamos passar 3 dias num cruzeiro na Grécia. Aí você olha e fala, quem eu, num cruzeiro, eu não sei nem o que é isso. Cruzeiro para mim é o dinheiro antigamente do brasileiro, que era um cruzeiro. Cruzeiro era uma revista que faz 50 anos que deixou de existir. E você olha e acha que Deus não pode te dar essas coisas. Pode, se você crê e deseja, Deus pode te dar. Eu vou passar 3 dias como um príncipe. Amém ou não amém? E tem uma coisa, e passar 3 dias como um príncipe, num cruzeiro, e ainda tendo o pastor Ricardo e a pastora Suelena na frente, o negócio é bom demais. Estou injetando fé no seu coração, querido, tá? Você pode confiar que Deus é fiel, quem fez a promessa é fiel. Amém ou não amém, queridos? Mas não está em nós a ansiedade para que se Deus não me der essas coisas, então Deus não me ama. Que isso? Eu vou confiar em Deus. E Deus vai me dar no tempo certo, na hora certa. Se Ele não der, glória a Deus. Continua amando o Senhor, amém ou não amém? Amém. Há uma promessa de Deus para nós, queridos. Que nos livra do pecado, nos livra da ansiedade. Sabe onde está isso? Está em Isaías capítulo 43, versículo 2, que diz, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Amém. Pelos rios, quando tu passares, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás e nem a chama arderá em ti. Sabe o que Jesus fez? Confirmando essa palavra no Novo Testamento, há uma promessa sobre vocês, o Espírito Santo será derramado sobre sua vida, e vocês sairão e impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Se vocês beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano, e vocês vão exercer autoridade sobre principados e potestades, porque eles já foram vencidos na cruz, e vocês são mais do que vencedores. É a promessa de Deus para nós hoje. É por isso que estamos aqui para celebrar essa ceia do Senhor. Amados, a ceia do Senhor, você não pode menosprezar essa ceia, essa mesa. Você precisa olhar para essa mesa como algo que se deve reconhecer que há algo poderoso, precioso e sobrenatural emanando dessa mesa. Amém. Quando nós lemos 1 Coríntios, capítulo 11, que fala da ceia do Senhor, o apóstolo Paulo está ensinando como fazer a ceia, como celebrar a ceia. Versículo 26 do capítulo 11 de 1 Coríntios diz, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Irmãos, a ceia que nós celebramos aqui todos os meses é algo muito precioso. O que nós estamos anunciando? Que anúncio é esse que Paulo diz? Quando vocês comem do pão e bebem do cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele volte. Quando o imperador, nos tempos de Paulo, de Jesus, queria dar notícia de uma nova lei ou de um decreto imperial, ele acionava os seus arautos, chamados arautos do rei,
E eles, de posse de um documento assinado e chancelado pelo anel, selado com o anel do rei, do imperador, ele ia nos lugares, nas cidades, nos lugares mais movimentados, onde havia mais pessoas, e eles então tocavam uma trombeta, e aquele toque, todos sabiam que o arauto do rei, quando tocava, dava aquele toque, tinha uma notícia que eles precisavam prestar atenção. Então eles anunciavam o novo decreto do imperador. E as pessoas ouviam e contavam umas para as outras. A notícia se espalhava completamente em todo o império. Irmãos, é esse conceito que Paulo usa, aliás, é a mesma palavra que é utilizada aqui para anunciar. É a mesma palavra que era usada para o anúncio dos arautos do imperador. O que significa quando nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele volte? Estamos anunciando que Jesus cancelou a nossa dívida. Colossenses capítulo 2, versículo 14 diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. É como se Jesus tivesse pego o escrito de dívida contra nós, o decreto de morte sob o qual todos nós estávamos submetidos. Ele pegou esse decreto da mão de Satanás, chegou na cruz e pregou lá e falou: escuta, aqui, foi pago. Deixa eu falar de novo para ver se você entendeu. Esse escrito de dívida que foi gravado ali era seu, querido. Não, eu vou falar de novo, vou falar de outro jeito. Você não entendeu? Me ajude a pregar hoje, pelo amor de Deus. Faça alguma coisa. Vocês podem fazer melhor do que vocês estão fazendo. Esse escrito de dívida foi pregado na cruz. O versículo 15 diz: e despojando. O que é despojar? É arrancar. Quando um general caía em desgraça, ele era despojado das suas insígnias, da sua autoridade, do seu poder, e ele era despojado publicamente para que todos vissem a sua farda, aquilo que identificava ele como autoridade era retirado, e ele se tornava uma pessoa comum como outra qualquer, e era então liberada uma sentença sobre ele. Esse conceito que Paulo escreveu aos Colossenses diz: Satanás, principados e potestades que escravizavam você e toda a humanidade, Jesus arrancou da mão dele, quando ele foi crucificado na cruz, tomou o escrito de dívida de cada um de vocês, rasgou, pôs na cruz e disse: vocês, principados e potestades, ouçam, prestem atenção, o escrito de dívida de você, o seu, todos eles foram colocados lá, e foi pago toda a dívida. Quando você come desse pão, quando você toma desse cálice, você está dizendo mais uma vez: ouçam, prestem atenção, principados, potestades, forças espirituais da maldade, ouçam de novo, Jesus está vivo, Ele morreu, mas ressuscitou. Quando tomamos essa ceia, estamos fazendo um decreto público, celestial. Você está tomando a voz e a posição do arauto, e você está dizendo para todos, escutem. Todas as testemunhas desse universo têm que ouvir a sua declaração. A declaração que diz que a morte foi vencida, que aquele que morreu ressuscitou, mas ele vai voltar. Quando você toma desse cálice, bebe e come desse pão, você está anunciando que a enfermidade perdeu a sua força e ela foi curada. Porque Jesus disse, a palavra diz que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades.
Estamos dizendo que a dívida foi paga, que os pecados foram perdoados, que o inimigo foi derrotado, que existe um novo rei no céu e na terra, e que diante dele todo joelho se dobre e toda língua confesse que ele é Deus, que ele é rei, que ele reina, que ele despojou os principados e as potestades. Quando nos reunimos, irmãos, ao redor dessa mesa, nós anunciamos mais uma vez a derrota desses inimigos, a derrota daqueles espíritos das trevas, que naquela manhã de domingo, de Páscoa, que parecia impregnar os céus da cidade de Jerusalém, estamos dizendo para eles: vocês perderam. Vocês perderam. Quando nos reunimos ao redor dessa mesa, nós anunciamos que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus daquela tumba fria, naquela manhã de domingo, é o mesmo Espírito que se manifesta no nosso meio hoje, aqui na Igreja Mir, e Ele pode ressuscitar qualquer coisa que estiver morta na sua vida. Esse é o Jesus que a gente vai cear daqui a pouco. Esse é aquele que venceu na cruz. Isso é motivo de alegria. Isso é o poder da alegria. É o poder da alegria. Se alegre, meu irmão, se alegre. Cristo está vivo, meu Deus reina. Estamos dizendo que não somos mais escravos do pecado. Somos livres, somos livres. Declaramos que quem tem perdão de pecados nessa mesa, quem toma desse cálice, come desse pão, recebe perdão dos seus pecados e recebe vida eterna. Tem ressurreição nessa mesa, querido. Tem glória nessa mesa. Tem alegria nessa mesa. Você nunca mais vai se aproximar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, da mesma maneira como você se aproximou até hoje, depois dessa mensagem. Você nunca mais vai menosprezar essa ceia. Você nunca mais vai perder um culto de ceia. Você nunca mais vai deixar de crer que isso aqui é um memorial. Mas é mais do que isso. Quando você e eu nos aproximamos dessa mesa, é como se nós estivéssemos desenrolando aquele papiro, ou aquele, como é que chama aquilo? Um pergaminho, ou um outro material qualquer que o rei escrevia e assinava embaixo, fazendo um decreto. Quando você toma dessa mesa e come e bebe dessa mesa, você está espalhando, você está desenrolando esse decreto e mostrando aos principados e às potestades, aos dominadores desse mundo tenebroso, e você está dizendo: olha aqui, ó. 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 Olha aqui, ó, doença. Olha aqui, ó, tristeza. Olha aqui, ó, falta de fé. Olha aqui, ó, opressão do inferno. Olha aqui, ó. Olha aqui que está decretado contra vocês, ó. Olha aqui o despojo, o decreto que vocês foram despojados. Vocês caíram em desgraça. Esse decreto diz agora para todos os seres celestiais aqui na terra e em todo o universo, o decreto diz para eles: vocês agora são nada, vocês agora não têm poder nenhum, todo o poder foi dado a Jesus no céu e na terra, e nós nos alegramos nele, comemos dele, vivemos para ele. Aleluia.